Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? Que bom estarmos juntos. Nós chegamos no 6º dia do nosso propósito de jejum e oração. Estamos orando, estamos buscando a presença do Senhor nesse tempo. Alguém disse que a oração não precisa ser longa, ela precisa ser sincera. Que nesses dias você possa apresentar uma oração sincera ao Senhor, um coração sincero, apresentar ao Senhor as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, apresentar também ao Senhor os seus sonhos e os seus projetos. Nós estamos orando nesses dias porque nós entendemos, onde nós não conseguimos entrar, Deus entra. O que nós não conseguimos fazer, Deus faz. E onde nós não conseguimos tocar, Deus toca. Nós temos a certeza que Deus ouve as orações de um coração sincero. Então, meu querido, minha querida, permaneça em oração diante do Senhor. E hoje o capítulo que nós vamos meditar um pouco é o capítulo de João. O capítulo 6 do livro de João. Esse capítulo ele é precioso porque ele vai contar algo muito interessante e uma situação muito difícil que Jesus está vivendo com seus discípulos. E a gente pode perceber aqui a resposta de cada um deles diante de um momento difícil. E a minha pergunta é: qual é a sua reação? Qual é a sua resposta diante do momento difícil, de um momento complicado, como esse que nós estamos vivendo, né? Um momento que nós não sabemos o que nós devemos fazer. Qual é a nossa reação? Jesus estava ali, quando ele olha, tinha uma multidão enorme em torno dele. E Jesus queria alimentar aquela multidão, porque Jesus não vai despedir ninguém de mãos vazias ou de barriga vazia. Jesus olha aqui em torno, a Bíblia diz que só homem tinha cerca de 5.000 homens. Jesus então olha, e a Bíblia diz que ele pergunta primeiro para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pães para alimentar essa multidão? E o texto mesmo vai dizer, ele já sabia muito bem o que ia fazer, fez a pergunta para experimentar. Olha que coisa, Jesus já tem algo na mente planejado para nós. Isso é uma grande verdade. Mas ele precisa destruir algumas coisas para construir outras. Por isso que ele pergunta isso para Filipe. Interessante, quando você, quando eu, quando nós fazemos uma pergunta, nós queremos aprender com a resposta. Mas quando Jesus faz uma pergunta, Jesus quer ensinar. Ele pergunta para Filipe. Filipe diz: Senhor, não bastaria 200 denários de pães para alimentar essa multidão. Então, diante de uma situação difícil, qual foi a atitude de Filipe? Foi de incredulidade. Ele falou: Senhor, é impossível fazer o que o Senhor quer fazer. Olha para você ver, diante de uma situação complicada, difícil, nunca vai poder manifestar a incredulidade na nossa vida. Outra situação aqui que eu aprendo, outro discípulo foi André. A Bíblia diz que André estava ouvindo aquela conversa, a pergunta de Jesus para Filipe. Ele disse: olha, eu tenho aqui um menino, esse menino tem 2 peixinhos e 5 pães. Aí nós percebemos a atitude de André. Enquanto a atitude de Filipe foi de incredulidade, a atitude de André foi o quê? Vamos dar um jeitinho. Já que não tem para todo mundo, tem um menino, ele vai doar para nós. A gente come e manda esse povo embora. Olha para você ver. Aí entra o menino. O que o menino fez? A atitude do menino foi pegar o pouco que ele tinha e colocar nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus deu graça, Jesus orou, e a Bíblia diz que eles começaram a alimentar aquela multidão. Mais de 5.000 homens foram alimentados. E quando eles terminaram tudo, sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Olha que coisa maravilhosa. O que o Senhor está querendo nos mostrar nesse texto? Primeiro, que a nossa atitude não pode ser como a atitude de Filipe de incredulidade, nem como a atitude de André de dar um jeitinho. Tem que ser como a atitude daquele menino, de colocar na mão do Senhor, porque Deus transforma e faz uma coisa maravilhosa. Então, nesse dia de hoje, coloque nas mãos do Senhor o pouco que você tem. Você entra com aquilo que você tem e Deus entra com a unção da multiplicação na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então, nesse momento difícil que estamos vivendo, qual é a nossa resposta? Tem que ser resposta de fé, resposta de confiança. Dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a pouca fé que eu tenho. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a pouca confiança que eu tenho. E eu sei, eu creio que o Senhor vai operar milagres tremendos na minha vida e nessa situação. Receba a bênção, querido, e creia nisso. Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já tem algo planejado
colocado na mente dele para a tua vida. Receba isso hoje e seja abençoado em nome de Jesus.